Pai de Cristo, irmãos, você tem que construir ou edificar algo em tua vida? Pois bem, Deus tem uma palavra para a tua vida. Ela se encontra lá no livro do profeta Neemias, no capítulo 2, a partir do versículo 3. E lhe respondi: Vivo o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amém? Irmãos, aqui nós já podemos ver que o profeta Neemias está falando do cidade dos sepulcros de meus pais, ou seja, não era a cidade que ele conhecia, era a cidade de sua origem. Então nós vemos que ele tinha um amor pela história dos seus antepassados, pelas promessas que Deus havia feito sobre aquela nação e sobre a vida de todo o povo de Israel e Judá. Aqui também nós vemos que tudo começa quando ele recebe notícias da sua cidade natal, e quais as portas estão consumidas, tudo está destruído. E a palavra de Deus nos mostra que ele se move de compaixão, ele toma aquilo para si, ele se volta para o Senhor. E muito interessante que ele se volta para o Senhor não apenas para pedir, mas ele se autorresponsabiliza. Ele fala: Senhor, sabemos que nós pecamos e transgredimos a tua lei, nós te abandonamos, nós nos afastamos dos teus princípios e sabemos que nós somos culpados por tudo aquilo que está nos acontecendo. Em outras palavras, Neemias está reconhecendo quão pecador sua nação era. Neemias está reconhecendo que não foi uma nação opressora que os tornou cativos, mas sim foi permissão de Deus. E nós vemos que ele se move de compaixão e começa a orar, começa a buscar mais do Senhor. E nós vemos também que Neemias orando, buscando mais do Senhor, aqui no final do capítulo 1, no verso 11, ele encerra falando: nesse tempo eu era copeiro do rei. Aqui ele está dizendo duas coisas: eu ainda era servo, eu ainda servi o rei, e outra coisa, eu era pequeno. Mas mesmo nessas pequenas frases, nós vemos que, por ser copeiro do rei, ele era alguém que estava no convívio das instalações reais, talvez ele vivia ainda em palácios, e apesar dele ser um escravo, ele tinha umas mordomias, ou seja, ele estava sendo escravo bem tratado. Bem estranho, né? Mas ele estava numa posição menos pior ou até boa em vista dos demais irmãos dele que estavam cativos ali. Mas nós vemos que ele ora, ele intercede, e nós vemos também que no desenvolver que ele, pela fé, ele reconhece que Deus tem misericórdia, tem poder para mudar toda aquela história. E assim é preciso para você construir. Você tem que ter fé, ter certeza que os dias melhores virão, que as coisas podem mudar e podem mudar para muito melhor. Porque vocês... E outra coisa que a gente vê aqui também é que, para a construção, você também tem que fazer assim como Neemias. Neemias estava teoricamente confortável fisicamente ali, mas seu coração estava com seu povo, e nós vemos que ele renuncia tudo aquilo que parecia bom aos olhos de outras pessoas. Ele renuncia ao seu cargo de copeiro, ele renuncia às instalações reais. Ele renuncia, ele vai na fé daquilo que Deus colocou em seu coração. E no momento que você decide construir e edificar, irmão, você tem que fazer assim. Você tem que ter fé que dias melhores virão, que coisas melhores e maiores acontecerão na sua vida. E você deve renunciar muitas coisas para que isso aconteça na sua vida. Você tem que ter uma renúncia de tempo, você tem que ter uma renúncia de trabalho, renúncia para se livrar de coisas velhas a qual não pertence mais, na nova visão. E é muito difícil se livrar de coisas velhas, hábitos velhos, e permitir que Deus reconstrua nós de acordo com teus pensamentos, que são muito maiores do que os nossos. Já que Neemias estava sendo construído, reconstruído estruturalmente, psicologicamente, sua mentalidade estava toda sendo construída aqui debaixo da palavra de Deus. Amém? E nós vemos que ele, por ser um homem íntimo de Deus, Deus mesmo dá todas as direções de como ele deveria proceder. Aqui nós vemos que, mesmo ele tendo sido servo, ele era um servo com excelência. Ele não teve que pedir nada ao rei. O rei, vendo o teu semblante, se moveu para ajudá-lo. Então, o que ele fazia, fazia com excelência. E quando
o rei pergunta o que está acontecendo e ele meio que tem uns créditos com o rei porque ele serviu com excelência, ele nunca se deixou abater pela circunstância, ele realmente era a luz de Deus ali naquele lugar. Amém? E nós vemos que tudo que ele pede ali, que Deus colocou em seu coração, ele é atendido. Porque ele não deu uma resposta de si próprio, mas ele buscou do Senhor em orações, ele foi orar para o Deus de Israel, o Deus dos céus. Amém? E Deus vai colocando em seu coração e Deus vai lhe dando graça. E nós vemos que na nossa vida não é diferente, irmãos. Nós temos que ter fé que dias melhores virão, para agir pela fé, para que possamos nos mover cada dia mais. Nós temos que renunciar a muita coisa para que Deus reconstrua nós segundo o teu próprio entendimento. Nós temos que trabalhar muito nisso e nós temos que principalmente aprender a ser fiéis servindo. Porque aqui nós vemos que por ele ter sido fiel servindo, por ele ter sido fiel buscando ao Senhor, por ele ter sido fiel se autorresponsabilizando e não a circunstância, Deus ouviu a sua oração e Deus fez dele um grande profeta, um grande construtor, um grande homem de Deus ali, movido pela presença de Deus, um homem que edificou, um homem que construiu. Ou melhor dizendo, Deus reconstruiu e edificou através da vida de Neemias. Que possamos tomar para nós essa palavra de hoje, para que possamos ser verdadeiros construtores de Deus no nosso dia a dia, para que possamos cada dia mais engrandecer o nome do Deus a qual nós servimos, hoje, todo sempre. Amém. Eu despeço a todos na paz de Cristo. Amém.